Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar aqui então uma sequência de aulas sobre ótica. Vamos estar falando nesse momento principalmente sobre os princípios da ótica e sobre a reflexão. Tá? Em um segundo vídeo, nós vamos iniciar a questão da reflexão e das lentes, tá? Além do estudo do olho humano. Então, essa série envolve dois vídeos aí em que vamos estudar a questão da ótica. Podemos complementar esse vídeo depois com o terceiro, que iremos estudar aí a questão dos instrumentos ópticos, tá? Mas o principal mesmo está nesses dois vídeos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Então, o que nós chamamos, pessoal, de ótica, é a ótica geométrica que nós estudamos no ensino médio, que é um estudo da luz. Tá? Então, nós, com a ótica geométrica, estudamos a luz e como ela se comporta no espaço. Tá bom? Então, algumas perguntas que são importantes para a ótica geométrica é como a luz se espalha, tá? Então, como que é o comportamento da luz, esse fenômeno chamado luz, em seu espalhamento. Outro é como nós enxergamos, qual é o mecanismo, tá? que permite que nós, seres humanos, enxerguemos e tenhamos imagens sendo compostas aí dentro dos nossos olhos e sendo transmitidos como impulsos por neurotransmissores. Tá? Também vamos entender por que enxergamos as cores, tá? E qual que é esse comportamento a partir da física. Tá? E o que acontece quando a luz atinge um objeto. Tá, gente? Então, a interação da luz e dos objetos é outra questão abordada aí pela ótica geométrica. Tá? Então, essas questões são questões muito de comportamento e de propagação da luz. A gente não vai entrar muito na questão de, por exemplo, qual que é o fundamento, o modelo super básico que vai dizer por que a luz se comporta de tal forma ou ela é criada, porque essa é parte da ótica física. Tá? A gente está na ótica geométrica, a gente fica mais em questões de propagação, da relação com o espaço, do que com essa outra questão. Mas a ótica geométrica, em grande medida, a pessoa explica imagens, uma série de coisas extremamente importantes. Tá? Então, a ótica geométrica, tá? Ela se preocupa com esse fenômeno chamado luz e com a sua relação com tudo isso aí. Então é muito importante porque ela explica toda a questão de por que nós enxergamos. Tá bom? Então vamos iniciar com algumas noções bem básicas, tá? Antes de partir adiante. Então, nós enxergamos a luz e essa luz, a gente por enquanto não estamos muito preocupados com a sua natureza nem nada disso, mas a gente tem que pensar que ela vem de algum lugar, tá? E esse vir de algum lugar produz uma classificação sobre essa questão dos lugares que a luz ela acaba sendo produzida, tá bom? Então, lugares que produzem luz, ou seja, que são fontes de luz, são chamadas de primárias, fontes primárias, justamente porque a luz vem primeiro desses lugares. Tá? Então vamos pegar alguns exemplos bem classicões aí, tá, gente? Fontes primárias, o Sol, as estrelas, lâmpadas, uma vela, a lâmpada do celular, né? A luz do celular, tá, gente? Uma fogueira. Bem, então, os faróis de um carro. Então, são aqueles objetos que, se você for pensar do ponto de vista prático, são os objetos que iluminam, que tornam um lugar que antes era escuro, claro. Tá? Isso é uma questão bem prática. Então, num lugar onde há uma fonte primária, você tem essa questão da iluminação. Tá bom? Então, agora a gente tem também a questão dos objetos chamados de fontes secundárias, que na verdade são fontes que rebatem a luz, tá, gente? Ou, de um ponto de vista mais técnico, que refletem a luz, tá? Então vamos colocar aqui, tá? A luz reflete. Tá? O rebater é um termo mais leigo, a gente tem a reflexão, tá bom? Então, vários exemplos, a gente tem os exemplos de todos os objetos que não são fontes primárias, acabam se tornando fontes secundárias. Então, uma parede, nós pessoas somos fontes secundárias, um sofá, a lousa, o chão, a lua, a gente vai dar uma olhadinha nessa questão, né? A lua, na verdade, ela não tem luz própria, ela é uma fonte secundária, portanto, ela não é uma fonte primária de luz. Tá? A gente vai dar uma olhadinha em como que isso funciona. Então, nós, pessoal, nós pessoas, nós que somos
aí seres humanos, nós não emitimos luz visível. Tá? A gente emite ali algumas ondas eletromagnéticas, mas não são ondas visíveis. Tá? Então o que, que acontece? Se eu estou no escuro, né, se eu apago a luz, tiro fontes primárias, eu não enxergo nada, inclusive não consigo me enxergar. Então essa é uma forma de caracterizar a fonte secundária. Se tirou as fontes primárias de perto, você não consegue enxergar as fontes secundárias, tá? Então são as fontes, né, que ficam na escuridão no momento que você retira a luz do jogo, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Tem alguns exemplos de fontes de luz primária, alguns de fontes secundárias. Então a gente tem o Sol, uma bomba atômica bem dramático, né? Uma lâmpada, eles são emissores de luz. E a gente tem na direita aí, né, as fontes secundárias. Então a gente tem a Lua, um olho, né, um olho humano. A gente tem um lago e toda a paisagem, tudo fonte secundária, gente. Esses caras, eles precisam de uma fonte primária. No caso da Lua e aqui de tudo, né, o Sol geralmente ilumina tudo isso. E qual que é a lógica? A gente pode usar esse esqueminha aqui da direita para entender como funciona, tá? Então, para que a gente enxergue uma fonte primária, você só precisa dela. Então a lâmpada você olha diretamente, né? Estou olhando para uma lâmpada aqui e eu enxergo ela. Por quê? Porque a luz já sai diretamente dela, tá? A fonte secundária, pessoal, ela precisa receber aqui da fonte primária tua luz, que vai ser refletida e vai chegar nos nossos olhos e aí nós enxergamos. Tá? Então você tem você percebe, ó, é o segundo lugar por onde a luz passou. Faz muito sentido esse nome, tá? Então essa é a classificação, né, na ótica da visão. Muito bem. Agora, a gente tem também. Vocês percebem que o nosso estudo passa por uma classificação que vai ajudar a gente a entender melhor o fenômeno da ótica. Vocês percebem que a gente está fazendo uma análise, né? Estamos decompondo a luz em suas características e vamos entender agora as fontes como pontuais ou extensas, tá? Então, primeira coisa, gente. Quando nós olhamos para uma fonte de luz, por exemplo, uma primária, dependendo da sua distância, nós podemos considerar ela como sendo de dois tipos, tá? Se essa fonte, tá, gente? Essa fonte de luz, ela pode ser primária ou também secundária, também serve, tá? Ela for pequena, no sentido do quê? No sentido de que ela pode se encontrar, por exemplo, muito longe, ou vamos pensar uma vela, um pequeno pixelzinho no seu computador. Quando a gente tem uma fonte considerada pequena, próximo ao observador ou próximo ao ambiente que nós observamos, tá? Nós aproximamos essa fonte de um pequeno pontinho. E nós chamamos essas fontes de fontes pontuais. Tá? Então, alguns exemplos que a gente pode pegar é uma estrela. As estrelas, do nosso ponto de vista, tá, gente? Elas estão tão distantes que elas se tornam pequenos pontinhos no céu. O pixel da TV, tá, gente? Que do nosso ponto de vista, eles são bastante pequenininhos. Uma vela bem distante. E, na verdade, pessoal, você pode colocar aqui um extra, né? Que seria o quê? Qualquer coisa distante o suficiente. Então, coisas distantes. Porque a distância, pessoal, por causa do ponto de vista de que você vai distanciando, a luz vai ficando cada vez mais rara e escassa chegando daquele objeto, ele vai tendo essa questão da dimensão sendo diminuída, tá? Então, uma coisa distante, qualquer coisa, inclusive as estrelas, né? As estrelas são colossais, elas são enormes, tá? O tamanho dela é absurdo, inclusive é difícil de conceber o tamanho delas. Mesmo elas se tornam pontinhos a uma distância grande o suficiente, tá? Então tudo pode se tornar uma fonte pontual, tá? Então fontes grandes, tá, gente? Por outro lado, fontes consideradas maiores, tá? Elas são que tem uma forma bem clara, elas são chamadas de fontes extensas. Tá? Então, fonte extensa não é a mesma coisa que uma fonte pontual. Né? Então, vamos pensar naquela lâmpada fosforescente que nós temos nas salas de aulas, tá? Aquela comprida assim, que se você observa ela, você vê que ela tem um certo formato, né, esticado. Então, não podemos considerar ela como um pontinho. Outro assim é o Sol, gente. O Sol ele aparece pra gente como um disco no céu. Ele não é um pontinho, ele tem um tamanho considerável no céu. A Lua também é assim. Tá? Aqui eu poderia colocar a Lua. Um holofote, tá, gente? O holofote ele é um cilindrão assim de luz. Você consegue perceber ele de longe até o formato dele, tá? Então você tem essas fontes que não dá para desprezar o tamanho, como sendo as chamadas fontes extensas, tá, pessoal? Então essa é a grande diferença. Um você despreza, o outro não. E uma coisa muito interessante, gente, é que você
consegue distinguir uma fonte pontual de uma extensa a partir da sombra que ela projeta nos objetos. Tá? Então dá uma olhadinha aqui. Quando eu tenho uma fonte pontual, tá, gente, que é essa aqui do de baixo, o objeto ele faz uma sombra muito nítida, tá? Uma sombra que ela é projetada de um jeito que ela fica bem demarcada, tá? Sobre a parede. Você consegue observar detalhes nessa sombra. Enquanto que numa fonte extensa, pessoal, você tem duas regiões. Uma parte que ela é bem escura, que a gente chama de sombra projetada, e uma parte que ela fica meio desbotada, que a gente chama de penumbra, tá? Então a sombra ela é borrada, ela não é tão nítida quanto uma fonte pontual. A fonte extensa ela é borrada. Tá? Então percebam isso um dia quando você estiver debaixo, por exemplo, de uma dessas lâmpadas da escola e olhar para a tua sombra no chão. Você vai perceber que a sombra ela não fica tão bem demarcada assim. Ela fica um pouco borrada, ela perde um pouco da tua forma. Tá? Então um jeito prático de você entender se uma fonte é extensa ou pontual é olhar para a sombra que você projeta nas coisas. Tá, gente? Isso é bastante importante. Agora, vamos discutir um pouquinho os meios óticos. Tá? O que são meios óticos, gente? São os lugares por onde a luz consegue passar. Qualquer lugar, tá? São lugares geométricos por onde a luz passa, tá? E nós temos algumas classificações, tá? Nós temos 3 tipos. Primeiro meio chamado de transparente, que é por onde a luz consegue propagar com nitidez sem desvios. Então, transparente, pessoal, é caracterizado por essa questão do sem desvio. E nós temos alguns exemplos, como o ar e o vidro. Então, vamos pegar aqui, tá, gente? Vou colocar de verde essa parte, tá? Do transparente. Aqui. Você tem o seguinte comportamento. Se eu tenho um vidro, tá, gente? Uma placa de vidro. E eu desejo atravessar a luz vermelha, tá? Um laser aqui por esse vidro. Então eu jogo 3 feixezinhos aqui, a luz de 3 lasers que vão atravessar aqui dessa forma. Então, na hora que atravessar dessa forma, pessoal, o laser vai atravessar assim, ó, de forma reta. Mesmo que eu não tenha desenhado tão retinho, do outro lado, olha o que vai acontecer. A luz acaba passando de forma bastante ordenada, tá? Então vocês percebem que nesse caso do vidro, você não obteve desvios. Então, a luz ela tende a continuar em linha reta, tá, pessoal? E ela continua em forma ordenada. Isso é o que nós chamamos de um meio transparente. Ótimo. Agora vamos para o meio chamado de meio translúcido, tá, gente? O meio chamado de translúcido, gente, ela tem uma característica que é a luz passa, ela se propaga, só que com desvios, tá? Isso vem principalmente por causa de impurezas presentes nesses meios, tá? E, portanto, isso gera uma perda de nitidez das imagens produzidas quando atravessa ele. Ah, o transparente, como que fica a nitidez? Não perde a nitidez, tá, gente? Então, você continua enxergando as imagens de forma clara, tá? Então, vários exemplos. Vidro com impureza. Então, vidro da garrafa de cerveja, por exemplo. Os vitrais, tá, que você tem nas antigas catedrais são dessa forma. Então, vamos desenhar aqui também, né, para a gente entender melhor como que funciona a questão da luz, tá? Aí, nesses meios chamados de meios translúcidos. Deixa eu colocar aqui de amarelo. Tá, então, você tem aqui, vamos colocar, isso é um vitral, tá? Um vitral de igreja. Isso aqui você também poderia pensar, gente, essas são as paredes dos boxes de banheiros que você tem na sua casa. Eles também têm essa característica, tá? Então, a luz, estou jogando aqui luz bem ordenada desse lado, né? Pego o laser vermelho e jogo aqui bonitinho. E o que acontece? Acontece o seguinte ali dentro, ó. Você tem um desvio caótico e a luz sai desviada aqui. Você tem um desvio caótico e a luz sai desviada para cima. Você tem um desvio caótico e ele sai desviado para baixo. Tá? Então o que aconteceu, gente? Nesse sentido, você tem, tá, desvios. E os desvios tendem a ser bastante violentos e isso tende a fazer com que a luz se espalhe e você perde a nitidez de imagens que tinha aqui do outro lado. Tá? Então isso é extremamente importante nessa caracterização, tá, gente? E agora vamos para os meios chamados de meios opacos. O meio opaco é muito fácil de entender, pessoal. São lugares onde não há propagação de luz. A luz não se propaga. Então,
O que é opaco, pessoal, são nós, pessoas, paredes, cadeiras, tudo aquilo que a gente observa e o que fica atrás não é observável, tá? Então é fácil de distinguir. Então vamos pegar aqui um exemplo, né, gente? Vamos pegar um. Coloco aqui, pode ser um livro, tá, gente? Um livro e eu lanço o laser sobre esse livro. Então o que vai acontecer? A luz vai chegar aqui nesse lado, vai bater e pode acontecer uma série de coisas. A luz pode voltar, tá? A luz pode retornar à reflexão, ela também pode ser absorvida, tá? Então, o que acontece? Pode acontecer absorção ou reflexão, mas não ao atravessamento, tá? Então, vamos deixar demarcado. A luz não atravessa o meio. Então, a luz não atravessa. Tá, pessoal? Então, muito, muito importante que seja demarcado a diferença desses três. E na prática, como fica tudo isso? Fica assim, tá? Meios transparentes, vocês estão observando aqui. Se eu coloco na frente de um objeto, eu consigo ver nitidamente o objeto ali atrás, tá? Aqui o mapa mundi aqui do outro lado. Os translúcidos, gente, você observa, você consegue ver, só que, ó, você tem uma perda de nitidez muito clara, tá? Então esse vidro aqui, ele provavelmente tem impurezas e ali embaixo também. O meio opaco, fácil, você não enxerga o que está do outro lado. A luz é desviada, ela pode ser refletida ou absorvida, tá? E você não consegue enxergar, tá? Muito bem, gente. Agora, vamos para a noção de raio ou feixe de luz, tá? O raio de luz, pessoal, ele representa como se fosse uma unidade de luz, que na física a gente chama de fóton, tá bom? Então, o que acontece? Você está pegando e acompanhando um pedacinho de luz por vez e representando o seu caminho. Tá? Então você está aqui com seus fótonzinhos e esses são raios de luz. 3 raios de luz nesse caso. Então vamos até marcar 3 raios de luz. E quando a gente junta vários raios de luz, pessoal, é um feixe de luz. Então esse aqui é o conjunto dos raios de luz que estão saindo da tua vela. Tá? Então vamos diferenciar. Raio de luz é individual, feixe de luz é o conjunto dos raios de luz. Tá bom? E vamos partir agora para os nossos princípios básicos que a gente tem dentro da ótica. Então, o primeiro princípio extremamente importante, que ele consegue explicar algumas coisinhas aí, tá, gente? É o princípio da propagação retilínea da luz. Tá? Então, o que é a propagação retilínea da luz, gente? Ela é basicamente a luz, quando você deixa ela se propagar em um meio que nós chamamos de homogêneo, ou seja, em que suas características de densidade e temperatura não variam em seus pontos, então aquele meio que ele é mais ou menos composto do mesmo tipo de material, né? Pensa no bolo homogêneo. O bolo você quer que ele seja homogêneo, porque você quer que ele esteja com todas as suas partes bem distribuídas e para que você não tenha acúmulo de açúcar, tá? Então, o ar, por exemplo, em geral, dá para você considerar que ele é homogêneo, tá? Dentro de uma sala. Tá? Isso nem sempre é verdade, tá, pessoal? Isso depende se o dia está quente, de uma série de coisas, tá? Mas no geral você pode admitir isso. E no meio homogêneo, a luz ela se propaga em linha reta, tá, gente? Você consegue facilmente ver isso com lasers, tá, pessoal? Vou deixar um link para vocês aí, tá? Mostrando alguns experimentos que mostram esses 3 princípios, tá bom? Para vocês enxergarem como que eles funcionam e vocês conseguem enxergar essa luz passando. Isso aqui, gente, é muito muito bonito, né? Que é a luz passando num dia úmido, né, através dos galhos das árvores, você percebe o seguinte, que a luz que vem do sol, ó, ele passa pelos raios, pelos galhos, e ele forma esses feixes, ó, que vão seguindo certinho uma linha reta até bater nos objetos ali na frente, tá? Então a luz está se propagando de fato em linha reta aqui, tá? Depois vamos ver algumas aplicações disso. Tem várias aplicações disso aqui, tá bom? Nós temos também o princípio segundo, né, que é chamado de independência dos raios de luz, e que diz o seguinte: quando você cruza 2 raios de luz, eles não interferem entre si, o que significa que depois que eles se cruzam, cada um segue seu caminho sem desvios, tá? Isso não significa necessariamente, gente, que se eu jogar em cima de uma mesma superfície os meus raios de luz, que eles não vão interagir. O que significa o seguinte: no momento que eles se cruzam, eles podem continuar independentemente. Então vocês estão observando aqui nessa imagem, isso fica bastante claro, né? Você vê raios vermelhos
que cruzam no espaço com raios azuis, e aqui, ó, no fim você continua vermelho e continua azul, tá? Então, o cruzamento não impediu os raios de continuarem seus caminhos, tá bom? Isso também cria algumas questões muito importantes, tá? Então, quando você tem raios de luz se cruzando, eles não se interferem nesse caminho, tá? E, por fim, o que nós chamamos de o princípio da reversibilidade da luz, tá? Que ele remete aí ao antigo ditado de guerra, tá? Então, se você tem uma linha de visão livre para o seu inimigo, ele também pode te ver. Ou seja, a linha de visão para o teu inimigo é recíproca. No momento que você vê o seu inimigo, ele também vai poder te ver. Tá? Então é uma vantagem temporária. Então, enfim, tem toda uma questão aí, né, do contexto de guerra. Então, como funciona a questão do raio da reversibilidade? Ele significa o quê? Que todo raio de luz pode ser invertido no seu sentido. Tá? Então, quando você olha no espelho uma pessoa, por exemplo, pessoal, então aqui os bonequinhos estão ilustrando isso, eu posso ter, tá, um caminho em que a luz sai desse primeiro e chega no segundo. Então esse bonequinho de baixo, né, ele está enxergando o boneco de cima através do espelho. Mas o contrário também está acontecendo. A luz está saindo do de baixo, chegando no de cima. Consequência, se você observa uma pessoa do espelho, se essa pessoa pegar um ângulo específico e olhar para você, ela consegue te enxergar de volta. Tá? Então, quando você tem um caminho de luz possível, você pode inverter esse caminho de luz também. Tá, pessoal? Então, isso também é um princípio da reversibilidade. Isso tem uma implicação, por exemplo, que quando você tem campos de visão aberto de um observador para outro, os dois observadores conseguem se enxergar. Tá? Muito, muito importante esse princípio. E vamos pegar agora, pessoal, uma questão que é o pinhole. Tá? Eu vou deixar para vocês aí também dois vídeos, né? Um que eu não vou mostrar agora, que é do Beckman, tá? Uma questão autoral e tudo mais também. Eu vou deixar no link para vocês poderem observar. E o outro, que é mostrando a técnica do pinhole sendo colocada em prática, tá? A técnica do pinhole é simples, pessoal. Você coloca um objeto na frente de uma caixa com um pequeno furo, um furinho bem pequenininho, e aqui atrás você deixa uma superfície onde você pode deixar, onde você consegue ver essa luz chegando aqui do outro lado. Se você deixar o ambiente bem escuro, gente, a luz que sai aqui da parte de cima desse objeto atravessa e bate aqui na parte de baixo, e da parte de baixo chega na parte de cima. E você consegue ver uma imagem projetada invertida. Ou seja, o que estava de cabeça para cima aparece de cabeça para baixo. Tá, gente? Então, isso por quê? Justamente porque a luz atravessa esse furinho e continua em linha reta, e porque essa luz não se interfere aqui. Tá, pessoal? Então você acaba tendo a formação de uma imagem ali do fundo, justamente por ela ser invertida, porque a luz vai em linha reta. Tá, pessoal? Então, muito bom. Então vamos entender, tá? Vamos chegar aqui nesse vídeo, né? O vídeo do pinhole. Vou mostrar para vocês aí uma montagem que foi feita, tá? E vocês vão observar que isso é possível. Olha só. Vocês observam aí com clareza que a vela apareceu do outro lado de ponta cabeça. Ali é uma lata com um furo, tá, pessoal? O que foi colocado aí, basicamente foi, vamos só retornar rapidinho, aqui colocou um anteparo, ou seja, um papel onde você consegue enxergar a imagem projetada ali atrás, tá? Então, essa é a técnica do pinhole, tá, gente? Então, vamos continuar agora. Então, nós temos também um princípio extremamente importante, tá, gente? Que é a dispersão das cores no prisma, tá, gente? Então, o prisma, basicamente, é um vidro, tá, gente? Muito famoso por causa do disco do Pink Floyd, tá? Que ele tem esse formato, né, triangular, ele é estendido no espaço, e na hora que eu lanço, tá, luz branca aqui em cima desse prisma, do outro lado você tem um desvio e a luz se decompõe aí nas cores do arco-íris, tá? Então, rapidinho, deixa eu só
Ver se eu lembro aqui a ordem certinha. Aí você tem isso aqui. Aí você tem isso aqui. E você tem esse fenômeno da decomposição nas cores do arco-íris. Tá, gente? Não sei se a ordem está correta, mas o que importa é que decompôs. Muito bem. Então, o que acontece, gente? A luz branca tem essa característica de quando jogada em cima de um prisma, ela se separa nas cores, que na verdade são todas as cores visíveis, tá? Isso dá uma sugestão pra gente. Na verdade, a luz branca não é exatamente uma cor, ela é uma composição de cores. É uma junção de cores. E vamos dar uma olhadinha aqui em como que esse rapaz ele montou um esquema de prisma, tá? E ele conseguiu fazer essa separação de forma bem interessante, tá bom? Então vocês conseguem observar no vídeo, tá, gente, que ele lança aí água entre vidros que acaba funcionando como um prisma. Ele sente um pouco de dificuldade aí de pegar a luz do sol, que é a luz branca, e fazer o atravessamento de forma até a separação, né? Ó, vamos dar uma olhadinha. Aí, ó, chega um dado momento que ele consegue mostrar para a câmera, ó, que a luz está separada. Tá ainda com dificuldade, né? Coitado, ele fez meio que ao vivo, né? O pessoal, os YouTubers fazem isso, tem um vazamento. E olha só, agora ele conseguiu de fato colocar o arco-íris no chão, né? Então você tem aí a criação de um arco-íris, assim, você cria um arco-íris artificial, tá? Não é aquele arco-íris natural, né, que você vê no céu, mas você cria um arco-íris. E olha que interessante, ele colocou a câmera e conseguiu pegar a luz separada. Ficou muito legal, essa sacada ficou muito interessante, tá, gente? Então, agora vamos dar uma olhadinha também no caminho reverso. Você pode separar a luz, mas você pode voltar a luz. Ah, esse aqui é um exemplo de um disco de Newton. Só que um disco de Newton mais humilde, tá, gente? Que você pode fazer aí na tua casa. Tá? Vou pular aqui direto para a parte que interessa. Você monta esse disquinho, né? Um tutorialzinho. Coloca ele junto com um elástico. E olha só. No momento que você gira, você tem essa sensação de que as cores elas estão se fundindo. Ó. Opa. Mas ainda assim, você pode falar pra mim, não, professor Lucas, isso aí não juntou, né? Ficou legal e tal, tá interessante, mas eu não tô vendo aí virando branco, não. Você tá vendo essas cores aí, não tá branco, não. Então vamos agora para um mais robusto, mais profissional, tá? Que é isso aqui. Isso aí é uma máquina, né, gente? Que ela tem as cores, as cores foram mais bem selecionadas. E olha só a hora que ela gira, o que que acontece? Se você tem um giro rápido o suficiente, olha, você tem o branco como consequência. Você misturou as cores de volta. E no momento que o disco está parando, elas se separam, ó. É um caleidoscópio lindo, muito bonito o que acontece, tá? Então olha só, tá voltando. Então, gente, o branco é esse conjunto de cores, na verdade, em junção, tá? Então, o que isso tem a ver, né? O que isso explica as cores pra gente? Então, gente, por que nós vemos cores nas coisas? Eu precisei primeiro dar essa introdução para vocês para a gente entender, tá? Então, quando nós vemos uma fonte secundária de luz, gente, na verdade, nós precisamos que esse objeto tenha luz banhando ele, tá? E de preferência que seja luz branca. Mas por que a luz branca é importante? Por que a luz branca específica ela é importante nesse contexto? Tá? Quando essa luz branca bate no objeto, pessoal, basicamente é como se estivesse acontecendo isso que está aparecendo aqui desse lado. Né? Então, em vez de ser esse arco-íris aqui que está batendo na sua flor, na verdade está vindo aqui um branco, né? Desse jeito. Eles só quiseram representar essa junção do branco. Então a luz branca bateu. O que acontece? Todas as cores, tá, gente? Todo esse espectro de luz aqui foi absorvido pela tua rosa vermelha, tá? E o que acontece? Só a luz vermelha escapa.
Tá? Então você tem um escape somente dessa faixa de luz aqui, ó. Ela só que conseguiu escapar. Então, gente, você está enxergando não exatamente a cor do objeto, que seria uma coisa que está dentro do objeto, mas você está enxergando aquela parte da luz branca que foi rejeitada pelo objeto, ou seja, aquela que não foi absorvida pelo teu objeto. Então, um objeto tem uma determinada cor, tá? Então, por exemplo, esse lápis de cor vermelho é vermelho justamente porque a luz branca bate, ele absorve uma parte e rejeita o vermelho, e aí eu enxergo o vermelho. Você enxerga o rejeito. O verde, mesma coisa, tá? E todas as cores são assim. Ok, a gente tem uma exceção que é o branco, mas também temos uma exceção que é o preto, tá, gente? O preto, do ponto de vista da física, na verdade, ele é um objeto, tá, gente? É um objeto absorvedor. É um objeto que consegue absorver muita luz, tá? Então, o preto, ele indica para os nossos olhos um lugar em que temos pouca luz presente, tá? Então, o que acontece? Quando você tem um objeto escuro, né? O preto, na verdade, ele denota isso, uma grande absorção de luz. Você tem, por consequência, tá, gente, essa sensação de que nós temos uma cor. Não é uma cor, tá? É essa absorção. E o que acontece, gente? Por absorver melhor, esses objetos, eles tendem, ao receber a luz, a esquentar mais, tá? Enquanto que os objetos que são mais brancos, eles tendem a refletir mais a luz. E, portanto, ele absorve menos. Isso tem uma série de consequências. Primeira, a gente usa muito a tinta branca em lugares como repartições públicas, em lugares em que você quer aproveitar a luz muito. Por quê? Porque a cor branca, né, a cor de tinta branca, ela reflete a luz e você não precisa de tanta luz na forma de iluminação para iluminar esse lugar. Por quê? A luz é refletida várias vezes e o lugar fica mais iluminado, tá? Se você quer o contrário, um lugar mais escuro, você pinta de cores escuras ou de preto. Então o lugar vai ficar mais escuro, tá? Justamente por isso. Outra coisa, roupas mais escuras, elas tendem a ser mais quentes no sol. Por quê? A roupa escura absorve a luz solar e isso faz com que você tenha essa sensação de que você tem um maior calor. Por quê? Justamente porque a cor escura, ela absorve, torna isso calor e você acaba sentindo essa sensação aí de sufocamento, né? Oh, tá muito quente. Tá? Enquanto que roupas mais claras, elas refletem a luz e você acaba não tendo tanta essa sensação. Mas dependendo do dia mesmo, com a cor e tal, isso não adianta muita coisa. Tá? Então, por que um objeto é azul? Porque a luz branca bate, o azul sai, é rejeitado e você enxerga. Tá? Então as cores, pensa assim, elas são a parte da luz rejeitada pelos objetos na reflexão. Tá, gente? Isso é muito importante. Agora, vamos pensar um pouquinho a questão das sombras e das penumbras, tá, gente? Sombra, vamos lembrar, é essa parte que você não tem luz, tá? Quando você coloca um objeto e tapa uma fonte, tá? Então isso aqui a gente chama de anteparo, tá? Alguma coisa que tapou, anteparo, tá bom? Isso é chamado de sombra, tá, gente? O que nós chamamos de penumbra, gente, quando você pega uma fonte extensa, né, vamos lembrar disso, e você tem uma parte do objeto que tem uma sombra que você não tem luz, é sem luz. E penumbra, pessoal, o significado de penumbra é pouca luz. Então aqui nessa região e nessa você está tendo uma incidência de luz, só que menor. E isso cria aquela sombrinha meio desbotada que eu comentei com vocês. Tá, gente? Então, o que acontece? Você tem, no caso da sombra e da penumbra da fonte, você tem duas regiões distintas, tá? Agora vamos pensar nas eclipses, tá, gente? Isso aqui é muito útil para entender a eclipse do Sol, da Terra e da Lua, tá? Então nós temos dois tipos de eclipse possíveis, tá, gente? Isso aqui a gente chama de eclipse do tipo lunar, que é quando a Lua, Terra e Sol estão alinhados dessa forma e a Lua entra atrás da Terra. Consequência, a Terra, pessoal, por ser um objeto opaco, ele tapa a luz do Sol e você tem a Lua coberta. Ou seja, a Lua ela acaba recebendo uma sombra na cabeça vinda do Sol, tá? E aí, o que acontece?
na verdade, a lua ela não fica totalmente escura, tá, gente? Ela não desaparece por causa dessa sombra. Ela se torna vermelha. E logo mais, no próximo vídeo, a gente vai entender porque ela fica vermelha. Se ela fica vermelha, ela fica bem escura, justamente por causa desse bloqueio de luz que nós tivemos. Tá? Então, isso aqui é chamada de lua de sangue também, tá, gente? Que é o eclipse lunar, eclipse da lua. No eclipse do sol, pessoal, você tem agora a Terra recebendo a lua na tua frente e a lua bloqueando o sol. Você inverte o papel da lua e da Terra. Tá? Consequência, o sol é muito grande, pessoal. Então, por ser grande demais, a lua não consegue tapar ele inteiro, tá? Em cima da superfície terrestre. Então você tem, na verdade, nos eclipses, tá, gente? Você tem duas regiões. Você tem uma região aqui, essa cinzinha, que é a penumbra. Ou seja, você enxerga o Sol parcialmente coberto, e esse é relativamente fácil de enxergar, tá, gente? A penumbra é grande, então quando tem eclipse, você enxerga com facilidade de grande parte do mundo quando acontece algum eclipse solar, tá? Por outro lado, tá, gente? Essa partezinha bem no meio, esse miolinho, ele é a parte de sombra, tá, gente? Essa partezinha aqui é a sombra. E ele é uma parte muito restrita, tá, gente? É uma pequena partezinha em que o Sol fica totalmente coberto, tá? E é um espetáculo muito raro, tá? Justamente por causa de que, primeiro, os eclipses eles acontecem só algumas vezes, e segundo, muitas vezes isso acontece, gente, essas coisas acontecem em alto mar, porque por ser um fenômeno um tanto aleatório, e a gente tem mais mar do que terra no nosso planeta, então o eclipse vai lá pro meio do mar, acontece lá e a gente acaba não conseguindo acompanhar. Tá? Então, sempre é um fenômeno, é muito legal, assim, quando vai ter, a gente consegue prever e dizer onde que vai acontecer isso, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, isso aqui aconteceu na Austrália, tá, gente? O vídeo está indisponível, mas tudo bem. A gente pode ver, vamos ver aqui se eu consigo agora, não consigo. E, enfim, eu vou deixar o link para que vocês vejam, tá? E verifiquem aí depois como que funciona esse eclipse, tá bom? Aqui a gente consegue ver, tá, gente? Nesse caso, da esquerda você tem o eclipse do tipo solar e aqui você tem um lunar, tá, gente? Então o que você está vendo? Aqui você está vendo a Lua entrando devagarzinho na frente do Sol, cobrindo ele quase inteiro e depois indo embora. Tá vindo nesse sentido, ó. Vocês percebem, ó? Passou na frente. Muito interessante. E aqui no lunar, tá, gente? Você consegue ver a Lua aqui cheia, aí ela vai sendo coberta por uma sombra, a vermelha toda, e depois de um tempo ela volta ao normal, porque isso aqui é transitório, tá, gente? Muito bom. Agora, vamos pensar na questão da reflexão, tá, gente? Então, o que é a reflexão? Reflexão é quando a luz bate numa superfície e retorna para o meio de onde ela veio. Tá? A reflexão é isso aqui, bateu, voltou. Tá? O que acontece, gente? A reflexão, ela segue uma certa lei de que quando ela bate nessa superfície, gente, se você conseguir olhar bem de pertinho, você tem algumas componentes aqui desse fenômeno. Primeiro, o raio bate e volta. Então você tem um raio incidente e um raio refletido. RR'. O I, gente, é o ponto de incidência onde bateu a luz. N é a normal da superfície, ou seja, é uma reta que você pega bem nesse pontinho que está a 90 graus da superfície, tá? Que é os 90 graus. I é o ângulo de incidência, ou seja, é o ângulo que faz entre a normal e o raio. E R é o ângulo de reflexão. E basicamente a gente tem uma lei que é a seguinte: esse ângulo I é igual a esse ângulo R. Ele forma uma igualdade certinha, bem interessante, dá perfeitinho, tá? Entre o ângulo I e o R. Tá? Isso nos espelhos acontece com muita força e a gente já vai entender porquê. Mas ele também acontece em lugares que não são espelhos. Tá? A gente vai entender como que funciona isso. Muito bem. Então, primeira coisa, pessoal, quando você tem reflexão, nós temos dois tipos de reflexão que nós podemos ter. Tá? Nós temos uma reflexão que é chamada de especular ou regular. Tá? Reflexão especular ou regular, ela acontece aqui, ó, em espelhos. E por que, gente, que ela acontece em espelhos? Basicamente porque os espelhos eles são muito bem polidos, eles são sistemas em que a gente tem um polimento muito forte da sua superfície, então ela é bem plano. Consequência, a luz que chega, tá, gente, batendo aqui de um lado, tá? A luz que chega aqui, chegando com um certo ângulo, na hora que bate, por ser muito lisa,
toda essa superfície aqui você vai ter a sua normal sempre jogada aqui para cima, tá? E aí ele volta direitinho, ele volta perfeito aqui do outro lado. Não sei se vocês já perceberam, tá, gente? Mas uma coisa comum em espelhos é o seguinte: se eu tenho um objeto aqui, tipo uma bolinha, e eu olho ela pelo espelho, eu consigo enxergar essa bolinha só a partir de um ângulo. Por quê? Porque a luz sai desse ângulo específico e volta exatamente de um ângulo correto. Então, essa pessoa que está nesse outro ângulo, tá? Essa aqui, ela não enxerga a luz vindo dessa bolinha. Justamente por quê? Porque a luz não se espalhou. Ela foi exatamente dessa forma. Agora, a reflexão, que nós chamamos aí de difusa, tá, gente? Rapidinho aqui. Reflexão chamada de difusa, tá, gente? Ela é o contrário disso. Você não tem uma reflexão bem colocada, né? O que acontece? Você tem uma reflexão que acaba espalhando a luz. E por que acontece esse espalhamento de luz? Porque a superfície ela é rugosa, então a normal em cada ponto que você vai variando, pessoal, ó, a normal aqui ela vai variando também. Então você pode ter normal para todos os lados. Consequência, a luz bate, a normal varia e ela acaba sendo espalhada. Então, isso acontece em objetos que não são espelhos, tá, gente? Então, por exemplo, aqui você tem, pode como exemplo, pessoas, vamos lá, o chão, tudo que não é espelhado, que a maioria dos objetos que são fontes secundárias, você tem a reflexão difusa, que tem o espalhamento. Consequência, se eu olho para esse objeto, essa pessoa e essa pessoa conseguem enxergar. Por quê? Porque a luz bate e reflete. Tá? Então, eu consigo enxergar uma pessoa de diversos ângulos. Por quê? Porque a luz bate nessa pessoa e vai para todas as direções. E não só para uma, como no espelho. O espelho não permite que isso aconteça. Tá, gente? Então, isso é bastante importante. Você consegue definir o difuso e o especular pelo espalhamento da luz. Tá? E, quando a gente tem espelhos, gente, nós temos algumas características das imagens que são produzidas nos espelhos. Então vamos dar uma olhadinha nessas características, a gente vai ler aqui elas agora, tá? Então vamos pegar aqui a letra R, porque a letra R tem partes e a gente consegue distinguir, tá? E a gente tem as seguintes características. Primeiro, a letra R aparece aqui com 5 centímetros e a imagem também 5 centímetros. Então o tamanho não muda, tá, gente? Mesmo tamanho. Segundo, eles são invertidos da direita para a esquerda. Então, tudo que estava na esquerda aparece na direita, que estava na direita e da esquerda. Então, como se a minha mão esquerda se tornasse minha mão direita, tá? Então, o espelhamento ele tem uma inversão de direita para esquerda, como vocês podem perceber aqui. Isso acontece porque cada pontinho desse aparece do outro lado a mesma distância, tá? E essa mesma distância, consequentemente, acaba gerando essa reversão, tá? Eles também são iguais em relação a cima e embaixo, ou seja, tudo que estava para cima continua para cima do outro lado, tá? Então você não tem uma inversão de sentido na vertical. E tem uma coisa muito importante também, que eles estão à mesma distância ao espelho. Ou seja, se eu estou a 3 centímetros aqui, o meu objeto está a 3 centímetros aqui também do espelho. Tá, gente? Aqui nós temos o nosso espelhinho. Consequência disso, pessoal, nós temos, tá, uma consequência importante que quando você tem lugares pequenos, as pessoas, né, costumam colocar espelhos nesses lugares, tipo aqueles apartamentos bem pequenininhos. Você coloca o espelho ali na sala. Isso dá a sensação de que o seu apartamento não é tão pequeno. Por quê? No momento que você encara o espelho, você vai ver a tua imagem a uma certa distância também desse espelho, tá? E essa distância, pessoal, é exatamente a distância que você está do espelho. Então você tem a impressão, por exemplo, se eu estou a 3 metros do espelho, eu tenho a impressão que tem mais 3 metros atrás. Eu dobro a profundidade. E isso cria a sensação de que, nossa, estou num lugar amplo. Mas na verdade não, é só uma sensação porque a imagem se produz dessa forma. Tá, gente? Então, isso é um uso muito comum, principalmente em lugares restritos e de pouco tamanho. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem, tá, gente, um deslocamento da tua imagem, então toda vez que eu pegar um espelho, tá, gente, que eu tenho um espelhinho, coloco um objeto e movo, você tem que levar em consideração essa questão da distância. Então vamos dizer que aqui eu tenho 3 metros, a minha imagem do outro lado também tem 3 metros. Então, se eu me encontro nesse ponto, a minha imagem se encontra aqui nesse ponto também. Então aqui é o meu objeto, aqui é a minha imagem. O que acontece, gente? Se eu pegar
e fizer um deslocamento aqui, tá? Para cá, vamos dizer que eu me desloco 2 metros e eu paro aqui, aqui também vai acontecer a minha imagem de 2 metros. Então tomem cuidado, tá, gente? Por quê? Que no fim das contas, olha só, essa distância total que nós temos aqui, tá? Mesmo que eu tenha dado 2 metros, aqui também se somou 2 metros. Então, a distância total que você vai ter separando vai ser de 10 metros. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho movimentos em relação ao espelho, eu tenho que pensar que a minha velocidade ela é dobrada, tá? Tanto de aproximação quanto de afastamento. Por conta de que tudo que sua imagem faz, tudo que você faz, me desculpa, sua imagem faz também. Tá? Então, ó, ela fica dobrada por conta disso. Muito bem, gente. Agora vamos para a noção de campo visual. O campo visual é o que, gente? Quando eu tenho um espelho e olho para ele, o campo visual é toda a parte do espaço que o meu espelho permite que eu veja, mesmo que eu não esteja olhando diretamente. Por quê? Porque esse ponto nesse lugar eu consigo traçar, ó, uma luz que vai pegar, bater no espelho, vai voltar e eu consigo enxergar. Então, campo visual, gente, é o tanto de espaço a mais que você consegue enxergar por conta de que o espelho está ali. Tá? Extremamente importante porque os espelhos são usados muito para aumentar o teu campo visual e você enxergar mais em uma série de situações. Tá? Então, por exemplo, no carro, gente, você tem o retrovisor interno, o retrovisor externo, tá? E eles conseguem fazer com que a luz que está vindo ali de trás, ela bata no espelho e chegue no teu olho. Então, olha só, isso aqui de verde é o campo visual. Tá? Então, o seu campo visual foi ampliado, porque você colocou espelhos ali. A questão é que, assim, existem alguns pontos, tá, gente, que são bem na lateral do teu carro, um pouco atrás, que são chamados de pontos cegos, tá, gente? Que são pontos em que você não enxerga carros ou motos que se encontram ali. Então, são pontos bem perigosos, porque o que acontece? Uma pessoa que está dirigindo, ela pode não ver que você está do lado. Então, uma coisa na direção que é importante é, quando você muda de faixa, fique atento ao som. E pode ter um carro ou uma moto ali que você não está enxergando. Tá? Então, mega importante é você prestar atenção nisso, tá bom? Agora vamos para os espelhos esféricos, tá, gente? Então vocês aprenderam uma série de coisas dos espelhos planos, agora os espelhos esféricos. Espelho esférico, pessoal, 2 exemplos aqui legais. Isso aqui você vê bastante em supermercado, em ônibus, em lugares aí públicos, tá, gente? Você vê também aí quando você entra em prédios e tudo mais, nas esquinas, que é esse espelhinho redondinho. E esse outro espelhinho aqui também, tá, gente? Ele é mais difícil de encontrar. O espelho côncavo, que a gente utiliza bastante o espelho côncavo em circos e outros lugares, que tem uma função um pouco diferente. Tá? O espelho côncavo também é muito, muito utilizado quando você está dentro de manicures, dentro de oculistas, para você conseguir enxergar seu rosto ampliado. Tá? Então a gente tem esses espelhos de ampliação. Tá bom? Então, esses são 2 espelhos chamados de esféricos. E por que eles são chamados de esféricos, gente? Basicamente por causa do seguinte. Você pode pensar que esse espelho, gente, ele é um pedaço de uma esfera. Você tem uma esfera. Você cobre um pedacinho dessa esfera, corta esse pedacinho e ele é como se fosse parte da superfície de uma esferona. Então ele é curvinho. Tá, gente? Então, esse aqui é um pedaço de uma esfera que você colocou um espelho. Tá bom? Então, primeiro ponto é esse. Bem, deixa eu só puxar aqui. Isso. Então, isso aqui é um espelho esférico, tá, gente? Definido dessa forma. Você pega uma esferona, pega e cobre uma parte dessa esfera, a sua superfície, tá? A gente chama isso de calota esférica, com o espelho, tá bom? E isso se torna o teu espelho esférico. Você tem uma abertura aqui no meio também, tá, gente? Que quanto mais você cobre sua esfera, maior é essa abertura, tá bom? E isso é o que a gente chama de um espelho esférico, tá? Então, gente, quando você coloca na frente de um espelho esférico, você tem algumas condições chamadas de nitidez de Gauss para que forme uma imagem. Tá? As condições são essas. O ângulo de abertura não pode ser muito grande, menor do que 10 graus está legal. Então, um espelhinho pequenininho. Segundo, você tem que ter os raios incidentes paralelos, um pouco inclinados em relação ao eixo principal. Ou seja, aqui você tem esse tal de eixo principal, que é esse ponto específico que passa bem no meio do teu espelho, tá? E corta ele em 2 partes. E o que ele faz, gente? Os raios têm que vir dessa forma, ó.
tá? Tem que vir dessa forma. Então os objetos têm que ser colocados aqui na frente do seu espelho, tá bom? Não vale você colocar ele em outras inclinações, senão não cria nitidez na tua imagem, tá bom? E os raios incidentes têm que ser próximos ao eixo principal, ou seja, você tem que deixar o mais próximo possível da centralização do eixo principal. Além de ser paralelo, ele tem que ficar aqui, ó, próximo desse ponto, tá? Então, com essas condições, a gente consegue produzir uma imagem boa, tá bom? Quem estudou isso foi Gauss, um matemático, muito, muito importante aí na história da matemática, tá? E o que acontece, gente? A gente pode desenhar imagens de espelho a partir de algumas regras que eu passei aqui rapidamente. Depois vocês podem olhar novamente, tá? Mas eu já vou olhar com vocês aqui agora, ó, quais são as imagens formadas em espelhos côncavos, tá? Então, os espelhos côncavos são o que, gente? São os espelhos em que a parte de dentro da esfera é espelhada. Então, é esse espelho assim, ó, tá? Então, você tem condições de formar uma imagem, tá, gente? Que a gente chama de invertida e menor e real. Por quê? Porque a luz, ela tá aqui, ela se encontra efetivamente nesse lugar e ela tá de ponta cabeça, vocês percebem, ó? Ela virou de ponta cabeça e ela tá com tamanho menor. Esse aqui, gente, quando você coloca nesse ponto específico que é chamado, vocês percebem aqui tem um C e um F, esse aqui é chamado de centro de curvatura, que é como se fosse o centro da esfera, e o foco, ele fica na metade desse caminho, é um ponto importante, tá? Você tem esse tipo de formação de imagem. Você tem uma imagem de ponta cabeça invertida e de mesmo tamanho, a gente chama de igual. Se eu coloco entre o centro e o foco, olha o que acontece. Você tem aqui real invertido e maior. Você tem uma ampliação da tua imagem que está de ponta cabeça. Se eu coloco no foco, pessoal, você não tem imagem, ou seja, você olha para o espelho e você não consegue enxergar nada. Então você encontrou o foco do teu espelho. E se eu coloco mais perto, quando você deixa o espelho bem próximo, você tem uma imagem que é virtual, ou seja, não tem luz aqui desse lado, direita e maior. Ou seja, ela está para cima e ampliada. Isso aqui, gente, é muito utilizado em salões de beleza. Tá? Então você tem salões de beleza que utilizam muito isso aqui, porque quando você coloca o rosto perto, ele amplia. E isso é bastante importante. Salão de beleza, oculista, tudo quanto que é lugar que a gente usa esse tipo de coisa. E enquanto que no espelho convexo, gente, convexo é o quê? É o espelhinho que a parte de fora é espelhada. Tá? Então aquele espelhinho que você vê nos ônibus e outros lugares, que é o seguinte, a luz, gente, ela vem de vários lugares. Esse espelho ele é muito legal porque você tem a luz chegando de vários pontos e sendo desviadas para você, né? Ele cria uma amplitude alta, amplitude. Só que olha o que acontece. O objeto, primeiro, ele aparece mais próximo, tá? A distância do objeto fica, ó, na sua imagem fica distorcida. E outra coisa, ela fica menor. Então você tem uma distorção, que é o seguinte: é virtual, porque a luz não se encontra ali efetivamente, é direto, porque continua de ponta da cabeça para cima, e é menor, porque diminui de tamanho. Você ganha amplitude, ou seja, você enxerga mais coisas, mas as coisas ficam contorcidas, elas ficam distorcidas do seu ponto de vista. Tá? Muito bem, gente. Então, essas são as condições que nós temos aí, tá? Então, as imagens dos espelhos esféricos, elas acabam tendo esse tipo de comportamento diferente, tá? E o espelho côncavo, ó, vocês percebem, tem esse tipo de questão acontecendo. Muito bem, gente. Então, conseguimos discutir aí vários tópicos e na próxima aula a gente continua com a refração e as lentes, tá? Muito bom e até a próxima.